Oi, gente, parte 2 de sistema límbico. Eu havia falado da regulação das funções do hipotálamo, né, que ele vai participar da regulação da frequência cardíaca, da regulação da nossa temperatura corporal. Agora eu vou falar dele na função como regulador de água corporal, tá? Da água corporal. Olha só, o hipotálamo, ele vai ser o centro da sede e ele vai controlar basicamente a excreção de água. Então, assim, o hipotálamo lateral, ele ativa a sensação da sede, leva você a procurar água. Além disso, ele vai controlar a excreção de água. Então, assim, tem o núcleo supraóptico, tem a área pré-óptica e aqui a gente tem o núcleo supraóptico. O núcleo supraóptico, ele vai produzir ADH, que é aquele hormônio antidiurético, né? Então, assim, ele vai reduzir a perda de água pelos rins, né? Esse núcleo supraóptico, ele envia o ADH para a hipófise posterior, que libera lá no sangue, sabe? Seria mais ou menos isso que acontece. Lembrando que a hipófise posterior, ela não produz hormônios, ela apenas secreta hormônios. Quem produz hormônios são outras áreas, no caso aqui o núcleo supraóptico, ele vai produzir o ADH, que vai levar para a hipófise posterior, e essa vai secretar no sangue para reduzir a perda de água nos rins, né? de água pelos rins. Então, hipotálamo lateral, o hipotálamo em relação ao centro no controle de água corporal. O hipotálamo lateral, ele dá a sensação de sede para você. Então, ele faz você buscar água. Agora, o núcleo supraóptico, ele é uma região do hipotálamo em si que vai produzir o ADH, que é o hormônio antidiurético, né? Que vai reduzir a perda de água pelos rins e vai ser produzido lá e vai ser depositado na hipófise posterior e liberado no sangue para agir e tudo mais. Então, regulação de água corporal foi. Agora, a regulação da contração uterina, ele também faz parte. O núcleo paraventricular, então a gente viu que existe o hipotálamo posterior, o hipotálamo lateral, existe a área pré-óptica, o núcleo supraóptico e agora tem o núcleo paraventricular. O núcleo paraventricular, ele vai produzir a ocitocina, que é aquele hormônio responsável pela contração uterina, né? Além da contração uterina, também pela ejeção de leite. A prolactina produz o leite, mas quem vai ejetar o leite vai ser justamente a ocitocina. Então, o núcleo paraventricular faz isso. E a regulação gastrointestinal da alimentação, quem faz é basicamente a área hipotalâmica lateral, o hipotálamo lateral, ele que vai estimular a fome. O hipotálamo o hipotálamo lateral, ele, além dele estimular a sede, ele também estimula a fome. Então, assim, vai fazer com que você busque alimento e vai fazer que você busque água. Aqui tem também o núcleo ventromedial. Então, existe o hipotálamo lateral, o hipotálamo posterior, já falei também do hipotálamo anterior em alguma parte que já nem lembro mais. Existe o núcleo, a área pré-orbital, pré-óptica, a área pré-óptica, existe o núcleo supraóptico, o núcleo paraventricular e o núcleo ventromedial agora. Esse núcleo ventromedial, ele vai dar a sensação de saciedade, porque ele vai inibir a fome, então ele vai gerar saciedade, sabe? Então, o hipotálamo está relacionado tanto com o centro da fome quanto o centro de saciedade. Centro da fome e sede, hipotálamo lateral. Centro da saciedade, esse núcleo ventromedial aí. Tanto que se você tem mutações no núcleo ventromedial, você vai ter hiperfagia. O que é hiperfagia? O ato de você comer muito mesmo você estando satisfeito, sabe? Então, gera obesidade, etc.
E o controle da hipófise anterior, né? E o controle da hipófise posterior vai ser por causa lá do ADH, pelo núcleo supraóptico. Aqui, no caso, a hipófise anterior vai ser por causa, né, do controle do hipotálamo mesmo, hipotalâmico, assim, né? Aí, cansei já. Gente, ai, me dá um intervalo. Então, vou voltar. Olha só. O hipotálamo, ele controla... Quase não saiu. Ele controla os comportamentos instintivos, né? O comportamento de sobrevivência, seu instinto natural, assim. Quais são as áreas dele que controla isso? O hipotálamo lateral, o núcleo ventromedial e a zona dos núcleos periventriculares, né? O hipotálamo lateral controla fome, sede e comportamento de ataque e agressividade. A fome e a sede a gente já havia visto, né? Eu acho que o único que eu não havia falado foi justamente sobre esse ataque de agressividade. O núcleo ventromedial, que eu falei que ele vai controlar o centro da saciedade, né? Então, ele vai estar justamente está relacionado com a saciedade, diminuição da ingestão e da tranquilidade. Hipotálamo lateral, ataque e agressividade, núcleo ventromedial, mais tranquilidade assim relacionado. E a zona estreita dos núcleos periventriculares, eles estão relacionados com as reações de medo e punição. Então, gera comportamento de fuga, defesa, medo, está associado a sensações desagradáveis e evitáveis, sabe? Seria isso. Tá acabando, falta 2 páginas, gente, tá acabando, yeah. E tem a porção anterior e posterior do hipotálamo, né? Essas duas porções estão relacionadas com o desejo sexual, né? Então, a sua motivação sexual, o comportamento reprodutivo que você tem, quem tá controlando isso é o seu hipotálamo lateral, seu hipotálamo posterior e anterior. Tanto que eu havia falado, lembra que eu falei que a parte do hipotálamo posterior, ele vai aumentar a frequência cardíaca? Então, o lateral também aumenta, né? Era posterior e o lateral, que eu havia citado, era posterior e lateral, exatamente. E a área óptica que reduz. Pré-óptica. Então, porção anterior e posterior, elas vão estar relacionadas com o desejo sexual, com a sua motivação sexual, comportamento e tudo mais. E a função, assim, teórica do hipotálamo, finish, acabou. Só que, assim, existe o centro de recompensa e existe o centro de punição, que o nosso hipotálamo está relacionado. O centro de recompensa, ele vai ter 2 áreas, que é o núcleo lateral do hipotálamo e o núcleo ventromedial do hipotálamo. O centro de punição vai ter a substância cinzenta central, que é a PAG, que é a periaquedutal, que eu já havia falado sobre ela. Deixa eu lembrar exatamente que foi. Eu falei sobre ela eu falei sobre ela nos inibidores não, nos intraneurais, os hormônios intraneurais, calma aí. Lembrei nada, tive que voltar aqui. Eu falei sobre essa PAG, essa substância cinzenta paraquedutal, porque, tipo assim, ela é um dos mecanismos que o corpo vai possuir, um mecanismo endógeno para inibir a dor, sabe, que a gente tem. Só recapitulando aqui. Então, assim, o centro de punição, a gente tem a substância cinzenta central, a PAG, periaquedutal, e a gente vai ter a zona periventricular do hipotálamo e tálamo. Vamos lá, então, centro de recompensa, a gente tem o núcleo do hipotálamo, que é a área que, quando estimulada, causa sensação de prazer, tá? Esse núcleo lateral do hipotálamo, estimulado causa sensação do prazer. Então, vai ter a motivação também para você buscar comida,
água, interação, sexo, o núcleo lateral, né? Seria o hipotálamo lateral. Só que o hipotálamo lateral, na verdade, o hipotálamo posterior, né? Cadê? Não, é isso mesmo, tá certo. Eu tinha me perdido. Então, o hipotálamo lateral, núcleo lateral, estimula a sensação de prazer, busca pela comida, pela fome, pela comida, pela água, interação pelo sexo, né, com tudo mais. Calma que tem uma coisa que eu tô esquecendo aqui. Não, o núcleo ventromedial, ele participa dos circuitos de recompensa. Lembra que eu havia falado que no núcleo ventromedial, vou ter que voltar lá de novo, porque eu não queria falar errado, mas eu acho que ele está relacionado com aquele quesito de saciedade, né? Ó, o núcleo ventromedial é o centro da saciedade, inibe a fome. E está relacionado também com a tranquilidade. Então, o núcleo ventromedial e o núcleo lateral, eles vão participar do sistema recompensa. Quando ativado, esse gera relaxamento e tranquilidade, que não havia citado. O hipotálamo lateral, ele gera agressividade, relembrando. E esse ventromedial, ele se conecta ao núcleo accumbens, né, que é a área de prazer. Mas isso eu não vou gravar, não. E, que mais? Lembra que eu falei que a área do prazer é justamente essa área é a porção anterior e posterior? E a área da raiva, que é o hipotálamo lateral, eles são próximos, né? Então, a mesma área do prazer tem de raiva. Significa que as áreas do prazer e a da agressividade, gente, elas ficam muito próximas no hipotálamo, uma da outra, assim. E especialmente no hipotálamo lateral. Então, assim, se a estimulação aumenta, pode virar raiva e agressividade. Se a estimulação diminui, pode gerar prazer e motivação, tá? Por isso, prazer e raiva são respostas vizinhas uma da outra do cérebro. E uma pode se transformar com o estímulo da outra, tá? O centro de punição tem a substância cinzenta, que é a PAC, paraquidutal, está localizado ao redor do aqueduto de Sylvius. Quando estimulada essa substância cinzenta, ela produz dor, desprazer, tensão e comportamento defensivo. Lembra que eu falei que o corpo possui alguns mecanismos que vão inibir a dor? Então, assim, você inibindo essa substância cinzenta, essa substância paraquidutal, você acaba inibindo a liberação dos neurotransmissores da dor, então você não vai sentir dor, sabe? O que mais? Então, centros de punição. Punição e medo podem prevalecer sobre prazer e recompensa, tá? Porque o cérebro ele dá mais importância à punição e ao medo do que o prazer. Então, só sublinhar aqui. Aqui, ó, um exemplo. Uma substância traumática faz você evitar algo, mesmo se aquilo lá já havia dado prazer para você antes. O medo e a dor bloqueiam a busca por recompensa, sabe? Então, a aversão, ela é maior do que a recompensa, assim. O cérebro vai priorizar a proteção. O mesmo de quesito de sobrevivência sua, né? Tanto que a gente tem uma síndrome aqui que eu vou falar dela, que é a síndrome de Kluver-Bucy. Provavelmente eu pronunciei errado, né? Mas seria a síndrome de Kluver-Bucy, KLUVER-BUCY. E a área de centro de punição, ela tá associada com fúria e tudo mais. A fúria é a raiva explosiva, né? Então ela tá ligada com o centro de punição, com o centro de não prazer e tudo mais. Influência do hipotálamo na memória. A gente tem assim, tem a memória de curto prazo, a memória de prazo intermediário e a memória de longo prazo.
Mas eu também havia citado que existe a memória positiva e a memória negativa, sendo que a negativa você vai ter uma habituação e a positiva você vai ter uma sensibilização, né? Aqui é como se tá relacionado em si, né? Porque o sistema límbico, ele também faz parte do hipocampo, sabe? Então, olha só, influência do hipotálamo na memória. A recompensa aumenta a liberação de dopamina. Então, isso facilita o aprendizado e a memória de longo prazo. Deixa eu pegar aqui, falando sobre a memória. Ó, memória de longo prazo é a mudanças estruturais na sinapse que a gente tem. Então, recompensa aumenta a liberação de dopamina, isso facilita o aprendizado e a memória de longo prazo. Tanto que a gente chama isso de memória, a memória positiva, né? Que olha só, tem reforço de conexões úteis, então você vai ter uma sensibilização. Tem a facilitação das sinapses, né? Se tem a facilitação das sinapses, você vai querer fazer aquilo novamente para você adquirir essa recompensa, né? Só que essa sensibilização, ela tá relacionada, por exemplo, se você levou um susto, você vai ficar mais alerta também, assim, pra você não levar um susto de novo, sabe? Então, o cérebro grava o comportamento que levou ao prazer. A área de punição, assim, ativa o medo, né? Então, assim, a memória, ela fica marcada fortemente para evitar comportamentos prejudiciais. Seria a memória negativa, mas do tipo psicológico. No vídeo que eu falei sobre as áreas do córtex, né, sobre as funções do córtex, eu havia falado que existe memória positiva e negativa, tanto no início da fisiologia, quanto eu, na Clara, denominando do tipo da psicologia, né, nessa parte que seria mais relacionada da parte da psicologia. Qualquer estímulo sensorial, isso que é importante, tá, gente? Qualquer estímulo sensorial ativa o hipocampo, tanto que o hipocampo, ele é supraexcitável, a gente chama de hiperexcitável, né? Lesões no hipocampo causam uma amnese anterógrada e uma amnese retrógrada. O que seria uma amnese anterógrada? Eu já expliquei isso, mas vou explicar de novo. Vamos supor que houve um acidente hoje. As memórias que eu tenho do meu passado estão todas preservadas, mas a memória, por exemplo, que aconteceu tudo hoje. Amanhã eu já não vou lembrar de nada que aconteceu hoje. Então, seria essa amnese anterógrada, seria assim. A amnese retrógrada, já ao contrário. Aconteceu um acidente hoje, tudo do meu passado eu já não lembro mais, sabe? E, por fim, por último, a gente tem a síndrome de Clover-Busse, que eu falei. É uma síndrome que você vai ter algum problema relacionado ao sistema límbico, tá? Uma falha, uma lesão, não sei dizer o que é. Mas, basicamente, assim, você não tem medo. Essa área da punição, ela não vai funcionar. Essa área do medo não vai funcionar. Qual que é o coisinho responsável pelo medo mesmo? Peraí. Perdão. A zona estreita dos núcleos periventriculares está associada com as reações de medo e punição. Então, provavelmente você deve ter algum defeito nessas áreas, nesses núcleos periventriculares, sabe? Então, você não sente medo, você tem uma curiosidade extrema, você esquece rapidamente das coisas, você tem tendência a colocar tudo na boca, você tem um apetite sexual intenso, então, o hipotálamo anterior e posterior, eles devem estar super ativados, assim, excitados, né? Cadê? Então, essa seria a síndrome. Tanto que eu não lembro se isso realmente aconteceu, que é por isso que eles denominaram, mas eu lembro que tinha uma figurinha no slide que falava de um macaco vendo uma cobra. O que seria isso? Eu não lembro se nesse momento eu estava viajando ou se eu sonhei com isso, mas eu acho que fizeram um experimento com um macaco e botaram uma cobra na frente dele e o que era pra ele ter medo, ele ficou curioso, foi lá brincar com a cobra, sabe? Eu acho que eu sonhei com isso. A única coisa que eu achei que foi um estudo feito por esses dois homens aí
que teve a remoção cirúrgica bilateral dos lóbulos temporais de macacos da espécie macaco, sei lá que lá das contas. Será que eu sonhei com isso? Enfim, gente. Sistema límbico é isso. Espero ter ajudado. Um grande beijo e tchau.